como esses casos vão... Boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui em mais um boletim da nossa TV, extraordinário, e para dar uma notícia muito boa, na minha avaliação, por exemplo, como estudante que fui de Direito, formada em Direito, e assistir essa decisão num momento tão difícil do nosso país, é sempre uma notícia boa diante de tantas mazelas que nós acompanhamos. Notícia que está na manchete do nosso site agora, uma decisão do ministro Edson Fachin, uma decisão monocrática, portanto, anulando as condenações de Lula, do ex-presidente Lula, que pode voltar a ser elegível a partir dessa decisão, né, que anula todos os processos lá, considerado ali pelo Edson Fachin como incompetentes para julgar os casos do ex-presidente Lula. Uma pontuação dessa questão da incompetência da vara de Curitiba, que foi apontada por diversos juristas desde o início desses processos, era uma das principais argumentações apontada pelos juristas desde o início, como eu disse, dos processos contra o ex-presidente Lula, que era a incompetência da vara de Curitiba de julgar os casos do ex-presidente Lula, que não diziam respeito a questões relacionadas à Petrobras, né? A vara de Curitiba trazia ali, a partir da Lava Jato, os casos de corrupção envolvendo a Petrobras, envolvendo contratos da Petrobras, e o ex-presidente Lula foi colocado em várias ações, supostamente, dentro de casos como esse, inclusive de ações que a própria defesa já tinha impetrado em várias outras instâncias, inclusive a própria STF. Mas vamos acompanhar aqui a matéria, como eu disse, que está lá no nosso site, decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, anulou as condenações, então do triplex, do Guarujá, né, e do sítio de Atibaia, contra o ex-presidente Lula. O ministro Edson Fachin anulou, nesta segunda-feira, todas as condenações do ex-presidente Lula e transferiu essas decisões, né, esses julgamentos que vão ser iniciados novamente para a Justiça do Distrito Federal, né? Com a decisão aí fica o ex-presidente Lula elegível por conta de todas essas decisões. O ministro Edson Fachin tomou essa decisão monocrática. Certamente essa decisão vai para o pleno do Supremo Tribunal Federal, mas por enquanto está valendo, né? Apesar da decisão ser monocrática. Então fica aqui a declaração dada pelo ex-ministro no seu despacho, né? Declaro como corolário e por força do disposto do artigo 567 do Código de Processo Civil, a nulidade apenas dos atos decisórios praticados nas respectivas ações penais, inclusive os recebimentos das denúncias, devendo o juízo competente decidir acerca da possibilidade da convalidação dos atos introdutórios, diz o despacho aí do ministro Edson Fachin. Os atos, como eu disse, são os 3 enviados ao Judiciário, à Justiça Federal do Distrito Federal, né, e essa determinação foi feita mesmo pelo próprio ministro Edson Fachin. Ele diz, com fundamento no artigo 192, e ele cita outros artigos aqui, concedo a ordem de habeas corpus para declarar incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, subseção judiciária de Curitiba, para o processo e julgamento das ações penais, e aí ele cita Triplex Guarujá, sítio de Atibaia, e a sede do Instituto Lula, né, além das doações feitas aí pelo Instituto Lula, determinando a remessa dos respectivos atos à seção judiciária do Distrito Federal. Declaro como corolário, aí vem aquela força do disposto, aquele conteúdo que eu li anteriormente. Então, uma decisão importante que muda completamente o cenário atual da política, e ele mesmo, o próprio ministro Edson Fachin, aponta que ele havia recebido por outras vezes pedidos de anulação por incompetência, mas, segundo ele, os fundamentos não estavam atendendo ali os dispostos jurídicos, mas agora esta ação, trazida pela defesa do ex-presidente Lula, trouxe elementos que julgou ele fundamentais e que dão embasamento jurídico para a sua decisão. Fachin declarou a incompetência dessa Justiça Federal de Curitiba, levando tudo isso, como eu disse, para o Distrito Federal, onde o ex-presidente Lula já foi julgado por outras ações, inclusive inocentado,
justamente por não haver provas contra o ex-presidente. Então, uma notícia muito importante que traz aí elementos, como eu disse, como né, de fato a Lava Jato, né? A Lava Jato sempre teve um papel político dentro desse cenário todo, então essa decisão certamente vem a complementar esse cenário de enfraquecimento do processo da Lava Jato, a partir das revelações também da Vaza Jato pelo The Intercept, e posteriormente o conteúdo da Operação Spoofing, né? Como eu disse, essa incompetência era um dos princípios fundamentais apontados como um dos principais problemas, né, que desmontavam a Lava Jato, mas por esses anos todos foi aceita e chegou a esse momento de uma decisão a partir aí do ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Mais informações diretamente no nosso site ou a qualquer momento aqui nas nossas transmissões. Tem até uma live agora rolando ao vivo, então quem quiser continuar acompanhando, é só ficar de olho aqui na nossa TV 247. Obrigada, tchau, tchau.